Eu disse que era rápido, estamos de volta. Vocês compreenderam aí essa revisão em relação às concepções sobre os conceitos de assimilação, ou melhor, de equilíbrio, de assimilação, acomodação, adaptação e equilibração em relação aos conceitos chaves apresentados por Jean Piaget, porque eles são fundamentais para compreendermos essa relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Fechado? Beleza? No entanto, eu quero te dar uma dica. Eu vou pedir para o nosso diretor lançar rapidamente, por favor, um slide em branco. Por quê? Eu vou colocar aí para vocês, digamos que algumas palavras-chave quanto ao conceito de assimilação e de acomodação que podem ser cobrados para efeitos de prova. Pode ser? Vocês topam? Então, vem comigo. Beleza. Como eu disse, nós vamos buscar aí, tá? Algumas expressões que são sim cobradas para efeitos de prova, beleza? Quando pensamos aí na construção do conhecimento, no desenvolvimento de novas aprendizagens. Nós vimos lá na aula anterior que Jean Piaget, ele deixa muito claro, não é? Que naturalmente o indivíduo, ele encontra-se aí no estado de equilíbrio. No entanto, ao se deparar com um novo dado ou ainda com uma nova informação, ou ainda com algum algum novo conhecimento, a banca ainda pode colocar conteúdo, ok? Entre outros. Esse indivíduo, ele passará por um processo de desequilíbrio. Vou até trocar a cor da caneta, olha lá. Ele entra no processo de desequilíbrio, certo? O que acontece aí? Rapidinho, saí sem querer, olha lá. Opa! Tudo isso, pessoal, para pegar a caneta. Olha lá, ó, beleza. Ao entrar no processo de desequilíbrio, porque teve contato com esse novo objeto, com essa nova situação, com esse novo dado, com essa nova informação, com esse novo conhecimento, esse indivíduo, ele passará, então, por esse processo de assimilação e de acomodação. Certo? Lembrando que ao assimilar, isso precisa ficar bem claro, tá? Olha só, então aqui nós sabemos que esse indivíduo passará, beleza. E ao assimilar novos dados, novos conhecimentos, ocorrerá aí o que nós vamos chamar de incorporação. Vou puxar para cá, ó. A incorporação de novas ideias, olha lá, ou ainda, de novos conhecimentos, novas informações, certo, certo, certo? Beleza. Aqui fica tranquilo, então, essa percepção. Até que ocorrerá o quê? A acomodação. Por quê? Porque essas ideias, preste atenção, elas são essenciais. Então, olha só, beleza, aqui teve a assimilação e aqui nós teremos a acomodação que eu vou escrever aqui embaixo, tá bom? Porque aqui nós teremos, então, a modificação das estruturas prévias já existentes ou ainda dos esquemas, como Piaget coloca, e as bancas gostam de trabalhar, dos esquemas anteriores, e aí a banca coloca geralmente assim, ó, já estabelecidos. Certinho, certinho, certinho? Beleza. Para que possa lidar aí com o quê? Com uma nova informação. Tranquilo. Então aqui, ó, você já observou que nós teremos, então, essas percepções. Lembrando que tudo isso aqui, olha só, faz parte do conceito de desenvolvimento da aprendizagem apresentada aí dentre as suas concepções por Piaget. Beleza, beleza, beleza? E essa relação entre a assimilação e a acomodação vai gerar um processo de quê? De adaptação a esses conhecimentos
agregados, certo? E aí nós vamos alcançar o estágio de equilibração. E às vezes a banca vai chamar esta equilibração o quê? Majorante. Porque ele volta, então, a lidar aí com essa perspectiva. Beleza, beleza, beleza? Então, se liga, fica a dica para você, para que você possa gabaritar a prova. Não se esqueça, não se esqueça. Os conhecimentos serão acomodados. Logo a seguir, eles serão o quê? Adaptados. A partir do conhecimento que foi acomodado nessa estrutura prévia, ok? Dos esquemas anteriores já existentes, já estabelecidos. Alcançou essa acomodação, ok? Né? Logo, posteriormente, ocorrerá a adaptação que vai gerar aí esse estado de equilíbrio. Tranquilo? Beleza. Então, agora nós vamos trabalhar com uma outra perspectiva, printa a telinha, por gentileza, apresentadas por Jean Piaget, tá? Vai lá. Que perspectiva é essa? Da linguagem da criança. Piaget coloca aí que nós podemos falar, por exemplo, em tipos de falas ou discursos. Considerando especialmente o que tange aí aquele todo o processo da fase egocêntrica, por exemplo, ok? Das nossas crianças, dos nossos estudantes, dos nossos educandos. E a gente sabe que essa criança, né, quando a gente fala de egocentrismo, aqui Piaget coloca que está vinculada à fase que essa criança ela fala consigo mesma. É exatamente isso, ó. Ela fala consigo mesma, tá? É aquela fase que a criança, ela tá na fase do eu, do meu, ok? Lembrando que isso aqui vai perpassar lá até o limite, digamos, de 7 ou 8 anos de idade, e aí perpassa o pré-operatório entre 2 a 7, 2 a 8 anos de idade, tá bem? Se cair na tua prova. E nós temos aqui, vou colocar aqui desse outro lado, quando pensamos também na questão do discurso o quê? Ou na fala socializada, tá? Ou ainda socializada, que é quando essa criança ela fala aí com terceiros, ou seja, que envolve aí terceiros, certo? Beleza? Posso até citar aí a questão da terceira pessoa, tá bom? Então isso aqui também na perspectiva de Jean o quê? Piaget. Se liga, se liga, se liga. Vamos compreender que fase do egocentrismo é essa, certo? Nós vamos bater um papo sobre isso ao trabalhar lá, por exemplo, outras percepções sobre as fases do desenvolvimento apresentadas aí por Jean Piaget. Lembrando que a sua banca pode chamar as fases de estágios, ou ainda pode colocar como períodos de desenvolvimento, ou ainda pode colocar como etapas, ok? De desenvolvimento. O que é importante você saber aqui? Que Piaget vai classificar isso aí em 4 estágios. Que estágios são esses? Nós temos lá o sensório motor, que abarcará a fase entre 0 a 2 anos de idade. Nós temos o estágio pré-operatório, que abarcará a fase entre 2 a 7 anos de idade. Beleza? Lembrando que aqui são fases o quê? Processuais, contínuas, gradativas, certo? E nós ainda teremos a fase do operatório. E aqui nós podemos falar no operatório concreto e podemos falar ainda no operatório formal.
Lembrando que no operatório concreto, a experiência concreta, né, o contato com materiais, com objetos concretos, elas são essenciais, tá? Olha só, preste atenção, o operatório concreto, então, irá abarcar, e isso aqui é muito importante, dos 7 aos 11, eu costumo colocar 11 ou 12 anos de idade. Tem bancas que colocam de 7 a 12, ok? Então, fiquem atentos, porque isso também é correto. Analise o contexto da questão, tá? E o operatório formal, que irá atender aí, pessoal, então, isso aqui é muito, muito, muito importante para você, porque irá atender a partir dos 11 ou dos 12 anos em diante. Combinado? Lembre-se, por favor, não esqueça que nós estamos falando de fases o quê? Contínuas. Tá? Elas são fases, prestem atenção, que uma é pré-requisito da outra e que vão ocorrer aí no processo que gradativo, ok? Então, essa criança, ela necessariamente passará pelo estágio sensório-motor para vivenciar o estágio do pré-operatório. Ela passará, ok? Do pré-operatório para vivenciar o estágio do operatório concreto e do operatório concreto para vivenciar o estágio do operatório formal, certo? Então, se liga, porque isso também cai em prova, tá? E nós falamos as fases do desenvolvimento, vinculando as concepções de aprendizagens. Tranquilo? Printa aí a telinha e vamos buscar as percepções e as características de cada uma dessas fases. Printou? Então vamos lá. Sensório motor, vamos lá. Piaget, ele coloca de muito claro que abarcará, você acabou de visualizar comigo, a fase etária entre 0 a 2 anos de idade. É aquela fase em que muitas bancas gostam de conceituar com por exemplo, associar aí a seguinte expressão, é a fase da inteligência prática, isso mesmo, galera, olha lá, inteligência prática, sensorial, beleza? Porque aqui, ó, preste atenção, nós vamos passar por essa questão toda que está vinculada ao aspecto de experiência mesmo, experiência sensorial, beleza, beleza, beleza? Ok, ok? Aqui eu posso colocar, né, que é uma experiência sensorial por meio do tato, por exemplo, do contato, da exploração. Lembra que aqui nessa fase a criança é aquela criança que irá, né, ter a fase das mordidas, por exemplo. Tem aí, digamos, que a fase, né, que essa criança ela começa, tem a fase do balanço, olha lá. Nessa exploração com os objetos que estão cercando, ela geralmente age aí na base do instinto, tá bom? Eu posso falar que aqui, essa criança ela ainda vai desenvolver uma noção de permanência do objeto, tá? Pode ser que caia isso na sua prova, escreva aí por gentileza, ó, permanência, ok? Do objeto, olha lá, do objeto, certo? E aí é claro que aqui nós vamos considerar aspectos, por exemplo, existência de objetos, né? Mesmo que esteja fora do seu campo de visão, tá bom? Agora, nós temos ainda aqui uma outra questão importante que envolve os esquemas sensoriais. Olha lá. Os esquemas sensoriais, beleza? E motores, certinho? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Tá, professora, vem cá, essa inteligência prática, caso caia em prova, pode ser vinculada à questão dos reflexos? Claro que sim, não é? Corresponde muito a essa fase etária. Pode estar associada aí aos instintos, sem sombra de dúvidas.
pode estar associada ainda a mecanismos, e aí Piaget vai falar um pouquinho sobre isso também, aos mecanismos que perpassam questões hereditárias do ponto de vista biológico. Também podem, beleza? Lembrando que Piaget ele fala também sobre essas perspectivas, né? Eu posso vincular isso ainda, galera, essa fase aí, a fase dos movimentos e descobertas dos movimentos, sim, associados à ação que é desenvolvida por essas crianças, sem sombra de dúvidas, beleza? Eu ainda posso considerar aqui, olha só, né, aquela velha fase do monólogo, no sentido de que essa criança, ela vai se desenvolvendo, descobrindo aí os ruídos, os sons, né, descobrindo aí as suas expressões em diversos contextos, tá bom? Então, cai em prova, precisa levar isso para a sua prova. Fechado? Ok? Beleza, então, se liga, coloca aí, ó. É só você lembrar dos bebês que estão em fase de descobertas, que toca tudo, que coloca na boca, não é? Olha lá, toca, coloca na boca, olha aqui, leva, por exemplo, e aí por meio do contato, destacando aí, claro, o tato, tá joia? Então, isso aí é importantíssimo, se liga, tudo bem? Beleza. Tá, nós temos aí também uma outra fase importante que é cobrada para efeitos de prova, que é a fase do pré-operatório ou do pré-operacional, que abarcará aí dos 2 aos 7 anos de idade, certo? Vai lá. Lá, eu posso colocar aqui, ó, que no sensório motor, uma das bases é justamente o que? A exploração, a descoberta de sensações, não posso? E ainda aqui dos movimentos desenvolvidos nessa interação com o que o cerca. Beleza. Lá, na fase do pré-operatório, vai além das sensações e dos movimentos para aprender, certo? Aqui nós vamos ter aquela famosa fase egocêntrica, em que essa criança ela é centrada em si mesma, ou seja, eu posso afirmar que ela vai enxergar, olha aqui, ela enxergará, ó, enxergará o mundo, digamos assim, por meio da sua própria perspectiva. Olha lá, o mundo por meio da sua própria perspectiva. Beleza. Eu posso ainda colocar que nós estamos naquela fase aqui do pré-operatório, do pré-operacional, em que essa criança recorre ao animismo. Isso mesmo, animismo. O que significa isso, professora? Né? É a capacidade da vida a objetos o quê? Inanimados. Então, por exemplo, quando você pega lá a boneca, e a criança vai brincar de boneca, vai brincar de casinha, quando ela pega lá os bichos de pelúcia e vai dando vida para esses seres inanimados, tá bom? Vamos lá. Tem ainda a fase que algumas mancas gostam de colocar, que é aquela fase da centralização. Como assim, professora Charlene? Ok, é que ela vai centrar o olhar, né? Tá bem pertinho do egocentrismo, mas é diferente, porque ela vai centrar o olhar em si mesma. Como assim, professora? Aqui o ponto de vista, olha lá, o ponto de vista da criança, do indivíduo, é prioritário, ou seja, ela é a dona da verdade, ela é a dona da razão, tem que prevalecer a sua opinião, o seu ponto de vista, ok? Esse ponto de vista é o ponto de vista que é correto em relação aos outros, é o ponto de vista dela. É aquela frase que algumas bancas também podem colocar, e que diz assim, né, que o meu olhar é válido. Olha lá, o meu olhar é válido. A minha percepção de mundo é que será considerada, validada.
Essa é a abordagem da centralização que caminha juntinho com a concepção de egocentrismo na fase do pré-operatório ou do pré-operacional nos 2 ou 7 anos. Digamos que aqui essa criança ela sente a necessidade de classificar tudo à sua volta. Então ela vai classificar e vai nomear, olha lá, vai classificar e nomear tudo à sua volta, beleza? Vou colocar aqui para você, ó. Nós podemos ainda colocar que nós temos aqui uma expressão, pode ser que você fale, mas o que é isso aí, professora? Eu já vou te explicar, tá? Do realismo nominal. Como assim, professora? Sabe quando a criança, por exemplo, ela vivencia, né? Você diz para ela, escreve elefante, e de repente ela faz isso aqui, ó. E sai colocando, ó, porque ela sabe que o elefante é o quê? Grande, beleza? Você pede para que ela escreva a palavra caminhão. Ela vai colocar também algo, ó, pode fazer isso aqui, grande. Por quê? Porque para ela o caminhão é grande. Aí você pede para escrever formiga, ela faz um pontinho. Por quê? Esse realismo nominal dela, formiga, é o quê? Pequena. Beleza? Ou seja, o realismo nominal perpassa essas relações, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza. Tem uma outra concepção que pode ser que caia na tua prova também, que é conhecida aí como antropomorfismo. É isso mesmo, antropomorfismo. O que é isso aí? É a capacidade, e isso também é importante, de dar características humanas, vou colocar aqui para você, ó, características humanas ao que não é humano. Beleza? Ok? Uma outra expressão cobrada para efeitos de prova aí quando nós pensamos uma palavra-chave aí nessa fase do pré-operatório, do pré-operacional dos 2 aos 7 anos, digamos que é, deixa eu ver, a explosão, isso mesmo, olha lá, a explosão linguística. E além dessa explosão linguística, nós ainda podemos pensar na exploração linguística. Olha lá, na exploração linguística. Professora, posso vincular isso aqui ao universo letrado, as curiosidades das crianças sobre tudo que está escrito? Claro que sim, porque essas crianças estão imersas aí no universo, inclusive, o quê? Letrado, tá? Isso é importante? É. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Por que é importante falar sobre isso? Isso está diretamente associado à perspectiva do desenvolvimento da linguagem, galera, tá? É aquela fase que essa criança, ela começa a descobrir ainda mais esse universo, que ela consegue se comunicar, em que ela pega um cardápio, um rótulo, em que ela vai ao supermercado, por exemplo, né? E ela já busca lá um biscoito, que é o biscoito preferido, embora ela não leia, não decodifique o código linguístico, ela já sabe que é o biscoito, por exemplo, Bono de chocolate, é o biscoito preferido dessa criança. Então ela está nessa fase de descobertas, ela está nessa fase de desenvolvimento e aprimoramento dessa linguagem. Ela está se inserindo nesse universo letrado e tentando compreender quais são as informações que estão presentes ali nos diversos contextos no qual ela está inserida, beleza? Não é à toa que a gente também fala aí sobre a psicogênese, né? Na leitura, da escrita. Tá? Que é um outro papo, para uma outra temática, para uma outra aula. Mas é só para que você entenda que há essa explosão da linguagem, ela consegue se comunicar, ela expõe as suas hipóteses de pensamento, ela vai desenvolvendo, ela já consegue pedir água lá, né? Ela consegue interagir com outros, e essa linguagem, à medida que ela vai se desenvolvendo, se aprimorando, então ela é a base aí do seu desenvolvimento nesse estágio, nessa fase. Beleza? Vamos que vamos? Vem comigo!
Ok, então nós temos essa exploração desse universo linguístico aí, inclusive que perpassa o universo do letramento, tá? A gente pode fazer links e associações nesse sentido. Eu posso colocar ainda que aqui corresponde àquela famosa fase da imitação, claro que sim, né? Ou ainda aquela fase dos jogos, e aqui nós podemos colocar os jogos o quê? Simbólicos, que aí essa criança ela começa a exercer aí diversos o quê? Papéis sociais, vou colocar assim, ó, papéis sociais. Ela imita a professora, imita a mãe, brinca de escolinha, brinca de casinha, tá? É justamente aí nessa fase do pré-operatório, pré-operacional entre 2 a 7 anos de idade. Você também vai observar que aqui envolve a fase dos questionamentos, a famosa fase dos porquês. Ou seja, ela está nessa fase de descoberta numa perspectiva ainda maior, né? Uma perspectiva macro, certinho? Outras expressões que nós podemos utilizar aí para efeitos de prova, e isso é importante, é que aqui nós vamos ter um pensamento, tá? Essa relação entre o pensamento e a linguagem, ok? E considerando o domínio da linguagem. Olha lá. O domínio da linguagem. Certo? Beleza, beleza, beleza? Claro que aqui essa criança vai interagir mais, né? Enfim, ela vai ter aí, digamos que um repertório ainda maior. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, deixe-me ver se eu preciso destacar algo a mais aqui para vocês. Talvez aqui, ó, só ressaltar que esse realismo nominal, conforme aí denominado por Piaget, corresponde então a uma fase de desenvolvimento de aprendizagem, tá? Está associado a essa fase de desenvolvimento da aprendizagem do pré-operatório e do pré-operacional. Aqui, por exemplo, é aquela fase que a criança, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. A criança, ela não entende que a escrita, por exemplo, ela representa os sons, olha lá, ela está associada aos sons da fala. Ela ainda não compreende, não tem essa percepção, beleza? Eu posso colocar aqui como outro exemplo, eu vou puxar para cá, mas nós estamos falando, ó, do realismo nominal, tá? Quando você pede para a criança, de repente, escrever aí, né, a palavra boi, certo? Preste atenção. Eu pedi para que a criança escreva a palavra boi. No entanto, ela pode vir aqui, ó, ela sabe que o boi é forte, ela sabe que o boi ataca, né? Ou seja, ela pode vir aqui e escrever isso aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Beleza. Ela fez algo grande, tranquilo. Agora, preste atenção. Como eu disse, se a gente falar de uma formiguinha, na mente da criança, a formiguinha, ela é aí, então, a formiga, ela é pequena, né? Então, ela pode escrever formiga, assim, pequenininho, por exemplo, tá bom? Então, fiquem atentos, porque cai em prova, é sim cobrado, e nós podemos vincular isso até à psicogênese, associada aí à escrita da Emília Ferreiro. Então, aqui eu posso até colocar, ó, psicogênese, ela é muito recorrente aqui, ó. Beleza? É só para fazer algumas associações com vocês em relação ao letramento, tá? Que ocorre aí também nessa fase. Então, vamos que vamos, printa a telinha. E vamos falar aí sobre o estágio operatório concreto. Galera, falar do estágio operatório concreto significa perpassar aí que fase? Dos 7, preste atenção, aos 11 ou aos 12 anos de idade. Ok? Fiquem atentos, por gentileza, tá? Bom, vamos lá. Falar do estágio operatório concreto significa, então, fazer essa relação entre o pensamento e o objeto concreto. Olha lá. O pensamento
essa interação, digamos assim, do objeto, da criança com objeto concreto, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Ok. Aqui nós podemos trabalhar com algumas concepções, com algumas noções, porque nessa fase, essa criança, à medida que ela vai interagindo, explorando ainda mais esses objetos concretos, ela vai construindo novos conhecimentos, novas aprendizagens, novas informações, tá? Lembrando que aqui nós podemos considerar, né, que essa criança acaba desenvolvendo algumas percepções. Lembrando que aqui, ó, ela já se socializa, tem a socialização, contribui para o desenvolvimento aí na sua perspectiva macro, beleza? Posso ainda colocar, pessoal, que o desenvolvimento ele ocorre a partir, digamos assim, de um pensamento que pré-lógico. Como assim, professora? Preste atenção. É só você pensar na solução de problemas. Olha lá, na solução de situações problemas, por exemplo, tá? Ou de problemas básicos, beleza? Ok? E aqui nós vamos considerar esses problemas a perspectiva o quê? Concreta. No sentido de que essa criança ela pode, por exemplo, buscar aí materiais concretos para resolver, para solucionar essas situações, problemas, beleza? Aqui eu ainda posso falar que essa criança ela vai desenvolver noções, e aqui nós vamos falar de noções de tempo, noções de espaço, noções de velocidade, olha lá, velocidade, noções de ordem, ou ainda também noções de causalidade, certo, certo, certo? Preste atenção nisso, porque com certeza é algo importante ao falarmos aí do operatório concreto, tá bom? Posso colocar, por exemplo, tá? Que aqui essa criança, ela, só organizar, que essa criança aqui, digamos assim, ela não vai se limitar à representação imediata. Vou puxar para cá, ó. Coloca aí no seu material. Ela não se limita à representação imediata. Como assim, professora Charlene? É bem simples e eu já vou compartilhar com você, beleza, beleza, beleza? Por quê? Porque aqui ela, digamos que ela ainda depende do mundo o quê? Concreto. Certo? Para que ela possa chegar ao quê? A abstração, tá? Então, fiquem atentos nisso. Porque para que ela chegue à abstração aqui, ela ainda vai precisar desse universo aí, desse mundo concreto. Combinado? Beleza, beleza, beleza. Aqui eu posso colocar então que a capacidade de raciocínio, coloca aí, ó, capacidade de raciocínio prontinho, vai o quê? Do concreto para o abstrato. Então, ela vem aqui, ó, do concreto para o abstrato. Beleza, beleza, beleza? Quando essa criança tem lá uma determinada situação para resolver, né? Quando eu penso aí nas operações que são desenvolvidas por essa criança, eu posso colocar aqui, ela pode recorrer ao uso de objetos concretos, por exemplo, pedras, tampinhas, palitos, para realizar determinadas operações. Percebe que ela vem então do material concreto para que ela possa chegar aqui, ó, gradativamente
a essa abstração, tá bom? Esse é o estágio que operatório concreto, concreto, concreto. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar para vocês. Tá, professora, se cair na prova que nessa fase operatório concreto surge aí a capacidade, digamos, de realizar algumas análises lógicas, vai desenvolver isso aqui, ó, vai, tá bom? Fiquem atentos, tá? Porque aqui vai declinar, inclusive, o quê, ó? Declina a fase aquela fase egocêntrica, certo? Vale lembrar disso. Podemos colocar ainda que nós temos aqui a capacidade, né, de aprimoramento em relação às fases, o quê? Anteriores. Beleza, beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, printa aí a telinha e vamos que vamos para mais uma fase, que é a fase aí, a fase do operatório formal. Printou a telinha? Então, olha lá. A fase do operatório formal abarcará, então, os nossos alunos, ou melhor, né, ali, os nossos estudantes, os sujeitos, os indivíduos entre 11 12 anos em diante. Coloca aí no seu material. Por que eu estou colocando 11/12? Porque dependendo da banca, ela pode colocar de 12 anos em diante. Mas aqui, ó, a partir dos 11 anos em diante, é considerada a fase do operatório formal, segundo Jean Piaget, beleza? Então, aqui, nós vamos considerar essa fase que vai abarcar a partir dos 12 anos de idade. Eu vou colocar aqui para que você não confunda, olha lá. Ou melhor, né, dos 11 ou dos 12 anos de idade. Fechado? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Aqui nós podemos considerar, ok, algo importante, porque aqui o adolescente, ele começa, digamos assim, a raciocinar, a desenvolver o raciocínio lógico, tá? E aí, detalhe, isso de maneira o quê? Sistemática, tá? Então, preste atenção, porque aqui eu posso considerar, inclusive, aquela fase em que é desenvolvido aí, digamos que no raciocínio, vou puxar para cá, gente, ó, raciocínio, sim, lógico, e aqui ainda nós vamos respaldar aí com raciocínio proposicional. Tranquilo? Perfeito, 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 não é? Eu posso falar que aqui esse adolescente irá realizar deduções lógicas? Sim, claro que pode, olha lá. Deduções lógicas. Beleza, beleza, beleza? E aqui, ó, sem o apoio de material concreto. Falar necessariamente com a ênfase no apoio do material concreto, operatório concreto, né? Então, aqui eu vou destacar, ó, sem o apoio de material o quê? Concreto. Certinho, certinho, certinho. Beleza, 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 tá? Então, se liga, porque isso também cai o quê? Em prova. E você precisa entender como funciona. Bom, de repente aqui uma outra expressão que eu posso colocar para vocês é que, tô tentando lembrar aqui como as bancas colocam para prepará-los. Tá, pode ser que caia na tua prova assim, ó, que nessa fase operatório formal vai contemplar também o pensamento, que eles vão chamar aqui de hipotético dedutivo, certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza, 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 tá? Essas atividades em grupo são significativas aqui nessa fase etária também, certo? Tranquilo? Ok. Agora sim, pode printar a telinha, por gentileza, porque isso cai em prova.
Ok, 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 ok. Deixe-me ver. É isso mesmo, tá? Aqui eu poderia colocar só mais uma coisinha, gente, rápido, eu prometo, tá? Porque aqui a gente ainda pode colocar que esse nível, digamos assim, que essa fase, nós teremos sim, tá? A resolução aí de diversas classes de problemas, porque isso também cai em prova. E talvez pode ser que a sua banca coloque que aqui a diferenciação entre o eu, tá? Isso de maneira nítida, olha lá, entre o eu e o objeto de conhecimento, ou ainda entre o eu e o outro, beleza? Então isso aqui também é bacana destacar para vocês. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então vem comigo, vem comigo. Finalizamos aqui trabalhando com algumas concepções em relação ao Piaget, falamos sobre as fases de desenvolvimento, trouxe aí várias características, várias expressões são cobradas para efeitos de prova, trabalhamos diversos conceitos, beleza? Então dá uma olhadinha e se prepare, porque daqui a pouquinho eu te encontro na nossa próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou retratar aspectos importantíssimos, porque daí eu farei essa associação agora em relação a Vygotsky, e depois faremos aí, digamos que uma retrospectiva comparando Piaget e Vygotsky nessa perspectiva dos aspectos psicológicos da educação. Fechado? Então eu te encontro já!